Uma coisa que eu lembro, tipo, eu tinha uns 11 anos, que me veio uma inspiração, que era tipo assim, olha, não, agora acabou, eu tenho que levar o estudo a sério, senão não vai correr nada bem na vida, né? Me veio assim introjetou esse Pensene, né? Esse Holo Pensene. E aí eu mudei, assim, eu mudei, assim, realmente da água para o vinho, eu era outra pessoa. Foi uma postura, assim, forte, né? E você percebeu alguma coisa nesse sentido também? Porque você está colocando justamente nessa evitação da rebeldia, né? Aconteceu alguma ideia, alguma rememoração, recuperação de cons, de repente? Com relação à evitação de rebeldia. Eu acho que tinha, assim, ideia inata, né? Porque, assim, algumas vezes eu até queria ser rebelde, mas eu não conseguia, porque para você ser rebelde, você, de certo modo, tem que ignorar o que a outra pessoa está sentindo, está pensando, os incômodos dela. Então, tinha coisas, eu lembro que às vezes eu queria fazer, mas eu ficava com muito remorso, assim, e aí eu não conseguia, sabe? Então, eu lembro que, por exemplo, de sair, ou minha mãe me pedir para não fazer uma coisa, e eu queria, assim, tinha uma certa tendência a querer, não vou respeitar, entendeu? Mas eu não conseguia, porque no fundo, ali, intrinsecamente, eu tinha noção de que aquilo estava errado, de que eu ia desapontar outra pessoa, e de que eu ia ter que passar por cima dela, do sentimento dela. Então, opa, daí eu parava, sabe? Eu tive ideias, assim, Esse nem temperamento, sempre eu fui esses traços transgressores, né? Inclusive, eu não sei porque eu me formei em psicologia há muito tempo atrás, eu não sei se ainda se estuda, mas tinha aquela psicanalista, a Berasturi, né? A Arminda Berasturi, que ela propunha uma síndrome normal da adolescência. Ou seja, ela propunha assim que tinha tantos problemas na adolescência, assim, essas dificuldades, que quase caracterizava uma síndrome que era normal e com o tempo isso passava. Ou seja, porão consciencial, que ela não entendia de porão consciencial de multidimensionalidade, mas falava dessa síndrome normal da adolescência. É que essa coisa da rebeldia tem muita relação com a necessidade daquela fase ali da adolescência de liberdade, de busca da própria identidade, de se libertar daquilo que é dos pais, porque a tendência assim na infância é ela reproduzir muito, usar os pais como super-heróis, modelos que ela está reproduzindo. Então isso é natural, né? E na fase da adolescência é quando ela começa a buscar a própria identidade, ver quem é que ela começa a observar que os pais também têm defeitos e aquela pessoa que era perfeita não é mais, às vezes até ela se revolta por causa disso também. E assim, e ela começa a ter divergências até de vontade, de pensamento, enfim. E aí às vezes ali dá conflito, né? E então às vezes a tendência é ir para o lado da rebeldia. Ou ela começa também a questionar a sociedade, tudo que está errado. Então, eu acho que eu tinha até essa tendência assim, de olhar o que estava errado, ser contra aquilo, e às vezes tem vontade de se rebelar. Mas, assim, não é isso que vai ajudar. Aí, com o tempo, eu acho que com o tempo eu fui entendendo, assim, não adianta também você ir contra aquele negócio totalmente e não fazer nada. A revolta pela revolta, fica num processo mais emocional, mais... de bicho mesmo do que racional, né? Então eu acho assim, até certo ponto a rebeldia tem mostra, digamos, uma evolução cognitiva até da pessoa que ela está buscando ali a sua própria identidade, enfim, faz parte desse processo da evolução da infância para a adolescência. Porém, é importante também com o tempo que ele começa a entender que ele não precisa ser contra tudo e todos para conseguir o que ela quer, né? Mas às vezes realmente fica difícil. Eu vou dar assim um exemplo. Minha mãe, meus pais, assim, são religiosos. Minha mãe é muito religiosa. E quando eu comecei a ter pensamentos divergentes da religião, isso incomodou muito. E eu tinha muito conflito com a minha mãe por causa disso. Porque para mim era difícil também entender o que ela estava querendo me impor, e também a revolta assim de querer ser compreendida e não ser, né? E com o tempo você vai, sei lá, eu fui entendendo assim, então ok, isso é o que ela pensa, eu entendo que ela
para ela isso é o que é melhor para mim. Mas, apesar de eu pensar diferente, enfim, daí você vai também aceitando a forma da outra pessoa ser, entendendo por que ela quer aquilo e conseguindo se mostrar, né? Então, um nível de rebeldia, assim, digamos, para você conseguir se posicionar é positivo. Você não precisa, só que, assim, sem agressividade, você tem que chegar na assertividade, porque a rebeldia está muito impresso características de agressividade que você também desrespeita o outro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, pega na adolescência muito, porque aí ela começa a ser agressiva com as outras pessoas e desrespeitar as outras pessoas para tentar impor aquilo que ela pensa. E não precisa, ela tem que ser mais, ela tem que buscar a assertividade, seria o ideal, ela buscar a assertividade, né? Essa questão de, na infância, os pais são os heróis depois, né? E isso acho que também faz parte aí, como você falou, do processo da maturescência, né? Da evolução. Eu lembrei de uma escritora, ela escreveu um negócio muito engraçado, que eu acho que é muito real. Ela dizia assim: quando você tem filhos adolescentes em casa, é bom ter um cachorro, para alguém ficar feliz quando você chega em casa. Porque a gente, né? Para algumas famílias, não todas, mas é real, né? Os adolescentes, a mãe sempre chegou em casa, pega no meu pé, isso aqui. Então, eu achei isso muito engraçado. E que depois isso tudo se resolve aí, né? E tem uma questão hormonal mesmo, que faz a pessoa ficar mais mal-humorada, diminuir a sensação de prazer, de bem-estar, né? Que diminui alguns níveis de hormônio, que causa essas... Enfim, é difícil. É uma fase complexa.